Welcome, everybody. Olá, pessoal. I am Antônia, eu sou a Antônia. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Hi, Eddie. Hello, Antonia. How are you? I'm fine. What's up? I'm okay. I'm okay. Me Okay. I'm Ed. I'll be the moderator. Vou ser o moderador. Então, tudo que vocês escreverem aqui no chat, passarei para a professora Antônia. Bom, vou dar uns recadinhos aqui, né? Semana passada, vocês fizeram a avaliação da aula, eu fiz algumas anotações. Eu sei que vocês não têm ainda o caderno do aluno, não chegou. Você vai arrumar só o seu caderno, né? O seu lápis, vai dando print, tirando os prints da tela. Quando o caderno chegar, você já vai ter a matéria, você organiza bonitinho a sua apostila, ok? Quais foram os pontos que eu anotei da avaliação da aula passada? Tem coisas, gente, que nós podemos mudar e coisas que eu não posso mudar. Então, o que for ao meu alcance, eu vou mudar. Outras coisas não. Por exemplo, alguns alunos falaram do tema da aula. O tema da aula, ele é as habilidades ligadas às ciências. Eu até anotei aqui. É aula de inglês, mas os textos estão ligados à área das ciências. Então, por exemplo, esse bimestre, nós vamos trabalhar as habilidades CI02 de ciências, localizar, nomear e representar as partes do corpo humano. C104, comparar características físicas entre colegas, familiares e entre outros. CI05, identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais. Então, isso eu não posso mudar, tá? É o que está no caderno do aluno, é o que nós temos para o bimestre, né? Então, a gente vai continuar da mesma forma. Outra coisa também são as interações. Vocês pediram mais tempo de interação no chat. O Centro de Mídia segue um estudo e ele foi nos apresentado. Então, nesse estudo diz que, vou colocar a pessoa, tá? Porque eles falaram adolescente, mas eu também, quando assisto o chat, isso também às vezes me dispersa um pouco. Nesse estudo, eles disseram que o adolescente, ele só consegue ficar de 0 a 3 minutos dentro desse novo formato de aula, que é a TV. Então, se eu der 5 minutos para você, o seu colega que tem uma maior velocidade, ele vai terminar e ele vai para um outro aplicativo e ele não volta mais. Né? Então, por isso que a gente dá pouco tempo. E também eu vou começar a explicar um pouco mais essa atividade para vocês entenderem que naquele momento, o tempo que nós demos, ele é suficiente. Você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito do chat, Ed? Então, a gente acha que fala não só sobre o chat, mas também a questão multidisciplinar, né? A gente vê em inglês, o inglês é uma matéria que a gente aborda vários aspectos, fala de história, fala de ciências, fala de todas as áreas, né? E do chat também, você tem que pensar no tempo de TV. O quanto que dura um minuto na TV, né? Ele pega muito mais tempo. Um minuto na TV é uma eternidade, né? Sim, quando eu estou assistindo aula de outro professor, ele dá muito tempo, até eu mesmo que sou adulta, eu fico pensando, nossa, quando ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Então, essa é a preocupação, por isso que o chat, ele tem pouco tempo. Na verdade, o objetivo do chat mudou ao longo do tempo, era ele ficar aberto a aula toda e vocês irem escrevendo de acordo com a habilidade de vocês, a facilidade de vocês. Mas como alguns ainda não aprenderam a se comportar no chat, ele fica fechado, né? Então é uma ordem que nós recebemos. O chat fica fechado e ele só é aberto nas interações. Vocês já observaram que eu gosto muito de interação. Eu acho que a aula tem que ser participativa, mas existe ainda alguns alunos que não estão respeitando esse espaço, que é um espaço de aprendizagem, tanto o meu quanto de vocês. Mudou bastante, melhorou acho que uns 80% o comportamento no chat, né? Mas tem alguns alunos ainda que não estão, não perceberam ainda qual é o objetivo. Eu quero aula presencial? Eu também quero, gente. Eu também gosto. Eu gosto de olhar nos olhos dos meus alunos, eu gosto de conversar, eu gosto de ter interação. Mas o que nós temos para hoje é isso aqui. Então, vamos aproveitar, tá certo? Outra coisa, alguns alunos pediram, né, para falar sobre o verbo to be. Eu já dei uma revisão do verbo to be, mas quando aparecer aí de novo, eu faço uma outra revisão para reforçar. Oralidade. Uma aluna perguntou, eu queria aprender a conversar. Eu e o Ed acabamos de conversar aqui. Ela disse que queria aprender a como introduzir uma conversa. Você sempre vai falar um oi, um boa tarde, um bom dia. Tá? Então, acho que é só isso, né, das avaliações, né? Acho que é só isso. A gente lê toda semana, nós lemos os chats, né? A gente lê também as interações. Só no Facebook que a gente acaba não lendo, porque assim que acaba a aula, acaba o live, o vídeo ele desaparece, ele vai para outro formato.
mas no YouTube, quando tem os comentários abertos, a gente lê também. Ah, outra coisa que eu lembrei. Alguns alunos falaram assim, eu não entendo inglês, eu sou burro. Gente, não faça essa comparação. Todos nós temos dificuldades. Tem coisas, por exemplo, matemática. Eu não sou boa de matemática, mas eu também vou tentar fazer. Se eu vou estudar alguma coisa e vou me propor a estudar aquilo, eu vou me esforçar. Então, você entendendo alguma coisa, que é uma palavra que os alunos geralmente falam, eu não entendi nada, nada não existe. Né? Alguma coisa você entende e aprende daquilo. É difícil, no primeiro momento, contato com o inglês? Sim. Né? Mas o que você vai fazer? Então, a gente está tentando aí melhorar para esses alunos que ainda têm dificuldade. Faz uma maratona aí no final de semana, pega todos os vídeos, pega o caderno da matéria do seu professor, dá uma revisada, vamos ver se isso te ajuda. Tá? Agora, vamos agradecer aos professores. Eu queria agradecer à professora Gisele Ferreira, o seu recadinho já foi passado para o canal responsável, tá? A professora Silvia Alves, o Davi Ferreira, a Valquíria, que pediu foco no chat. O professor Eduardo, da Escola Hernani Furini, de Guarulhos, pediu para vocês prestarem atenção. A professora Maria Helena, toda hora chamando atenção para a aula e explicando algumas coisas para vocês. A professora Rejane de Moraes, pela sua informação, né, a respeito de células, né, que os alunos aprendem células no 5º ano, legal isso. A professora Maria Goretti e Patrícia. Alunos, gente, eu nomeei alguns aí, mas vários estão participando da aula, não dá para falar de todos, tá bom? A Stephanie, eu vou falar agora os números de vocês, tá? A Stephanie Pacheco deve ser 126, a Fernanda 1098, o Nicolas 1084, a Yasmin Bezerra, a Briana, que falou que, olha, ela está entendendo bastante inglês. Legal isso, viu, Briana? A Giovana Gabriela, 1241, a Nicole Moraes, a Amanda Silva, o Eduardo Henrique, 1026, não sei se eu vou falar certo, é Jiang Shengik, 1152, não sei falar chinês, gente. Lucas Bezerra, a Vitória da Silva. Tá? Vocês participaram várias vezes das aulas e responderam tudo em inglês. Isso foi muito legal. It's very nice. Foi muito, muito legal mesmo. Vamos começar a aula? Shall we go? Você lê as habilidades para mim? Vamos lá. Habilidade 02, coletar informações do grupo perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Habilidade 05, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Habilidade 6, planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Habilidade 16, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming e scanning. Ah, eu esqueci de falar, vocês cobraram bastante o quiz. Amanhã nós temos uma reunião que vai nos ensinar, né, a montar o quiz, porque esse quiz não era, a gente mandava as perguntas e eles organizavam. Eu estou pensando em fazer um quiz uma vez por mês, aí ou no final do bimestre, para ver o que vocês aprenderam, não se preocupe. E as estratégias de leitura, toda a aula nós vamos falar sobre estratégia de leitura. Bom, let's start our class, vamos começar a nossa aula. Quando eu estava montando a aula, sim, tem aluno que disse que não conseguiu abrir aí o QR Code. Então, o diretor vai colocar aqui na tela o endereço, né, de onde está o caderno que está na EFAP, porque vocês ainda não receberam. Copia o link, coloca lá no Google e ele vai te levar para o site da EFAP. E você vai conseguir baixar o seu caderno do aluno, tá? Enquanto isso, vai tirando o print aí das telas, né? Ver o que você pode fazer para te ajudar, ok? Então, vamos começar a nossa aula. Quando eu estava montando a aula, eu coloquei uma pergunta e parei para pensar. Essa pergunta, durante a minha vida, eu fiz essa pergunta várias vezes, né? E cada fase da minha vida eu respondi de uma forma. Hoje, por exemplo, comparando com vocês, alunos, hoje, no começo do nosso bimestre, começamos o 3º bimestre, você vai responder de uma forma. Será que lá no final do 3º bimestre você vai responder do mesmo jeito? Tá? Qual é a minha pergunta? Vamos lá? Who are you? Quem é você? Me diga, neste exato momento, who are you? Como é que você vai responder lá no chat? Você vai ter um minutinho. I am. Né? Quem é você? Eu sou.
Se você souber alguma palavra em inglês que te defina, você pode escrever. Se você não souber, escreva I am e a palavra em português mesmo, que até o final do bimestre a gente vai tentar e melhorar isso. Os professores também podem participar, porque eu achei uma pergunta bem interessante. Who I am? Quem eu sou? Né? E eu depois, no final da aula, eu falo quem eu sou. Ok? Nos vemos daqui a pouco. See you later. Estava aqui acompanhando o chat. Respostas bem interessantes, não é, Ed? Sim, até muito filosófico para os adultos, mas eles conseguem responder muito simplesmente, mas depois eles começam a pensar sobre isso, né? Então, ó, a Gabriela respondeu, I'm a student, sou aluna. O Vinícius, I am a boy. O Pedro, é um Pedro. The next great professional player. Ele foi o próximo grande jogador profissional. A Oh, Cecília, I'm happy. A Ana Luísa, I am a student. A Fernanda, I am cute. E a Gabriela, I am Gabriela. né? Então, cada um respondeu de uma forma, né? Então, esse é o nosso primeiro contato. I am Antônia. Now I am Antônia. Eu sou Antônia. Pode ser que no final da aula eu já mude a minha resposta, tá? Mas para dar um gancho na nossa aula de hoje, vamos fazer uma pequena revisão da aula passada. Então, nós falamos sobre cells. Nós vimos que nós temos 30 trillion cells. Nós temos 30 trilhões de células. Elas são small, né? E nós precisamos vê-la by microscope, né? Através do microscópio. Ela é dividida em three parts, são divididas em três partes. Quais são? O citoplasma, o núcleus e membrana, né? Então, isso aqui é uma célula. Desculpe o desenho, viu, gente? I'm not so good. As células se dividem em prokaryotes or eukaryotes, tá? Então, isso aí é uma revisãozinha da nossa aula passada. Agora, vocês estão sem o caderno do aluno, nós vamos fazer o skimming. O que é o skimming? É a leitura rápida do texto. Vocês irão olhar o título, vão olhar a fonte, né? E vocês vão olhar algumas palavras que são parecidas com o português para te ajudar. A minha sugestão é que vocês respondam num chat só, tá? E eu vou passar aqui uma outra coisa que eu venho ensinando toda a aula e eu espero que vocês já tenham pego. O que que é? É na hora de responder. Olha lá. Double question, não aparece na resposta. Vou localizar o verbo, ó, que no caso é o verbo to be, tá? O que vem depois do verbo é o subject, é o sujeito. O sujeito da pergunta é o sujeito da resposta. Tá? O verbo da pergunta é o verbo da resposta. Tá? E da maioria das perguntas em inglês é assim, a gente localiza o verbo, que fica mais fácil. O que vem antes do verbo não aparece na resposta. O que vem depois do verbo é geralmente o sujeito. O sujeito da pergunta é o da resposta, o verbo da pergunta é o da resposta. Então, o diretor vai colocar ali na tela duas perguntas, tá? What is the title? Qual é o título? The title is. O título é What is it about? sobre o que é? It is about. É sobre. Então, no chat, você vai ter exatamente um minutinho para você fazer isso. Gente, não é leitura do texto, é uma leitura superficial do título e da fonte. Então, o diretor vai colocar aqui as perguntas para vocês darem um print. Logo em seguida, ele coloca o texto, tá? Isso é uma leitura superficial do texto. Não fique apavorado. É uma leitura, é o skimming. Não é uma leitura detalhada, tá? Então, vocês têm um minuto. Já volta no chat com as duas respostas ali, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
Estou aqui acompanhando com vocês, né? Eu vi que a maioria conseguiu responder. Um aluno falou assim, eu não entendi o que é para fazer. Você tinha que responder duas perguntas. Qual é o título, né? E qual é o assunto? Né? O que que eles responderam, Ed? Ah, o Luan respondeu o título Quem é você? E algumas pessoas, então alguns alunos eles traduziram ou deixaram em inglês. A Vitória colocou Who are you? E ela colocou It's about English, é sobre inglês. E a Isabelle respondeu It's about genetics. Tentem, pessoal, escrever em inglês, tá? Quanto mais você praticar, melhor. Tudo bem, né? Tem partes que eu não sei, não tem problema. Você escreve partes em inglês e parte em português. Depois você arruma seu caderninho. Vamos procurar a resposta ali? Né? O diretor vai pôr a próxima tela e nós vamos olhar ali a resposta. What is the title? The title is Who are you? What is it about? Is it about genetic inheritance? Eu vou pedir para o diretor colocar de novo a tela do texto que é anterior. Onde que está o título? Olha ali na Who are you? Né? Aonde que está o assunto do texto? Está na segunda linha, ó. Genetic inheritance. Science tells us that characteristic features, and even our personality are defined by genetic inheritance. Ok? Ali está a resposta do texto. Fala sobre a herança genética. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a herança genética. Será que nós herdamos tudo dos nossos pais? Ed? Provavelmente não tudo, né? Tem o genótipo e fenótipo. Essa parte, gente, eu não sou muito boa, tá? Então não vamos parar por aí, né? Será que a gente herda só também as características físicas? Será que a personalidade a gente também herda dos nossos pais? Nós vamos aprender isso. Eu adoro essas coisas, né? Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos fazer o scanning. O que é o scanning? Uma leitura mais detalhada. Mas antes de nós entrarmos na leitura, nós vamos achar os cognates. O que são os cognatos? São as palavras que são parecidas com o português, têm quase a mesma raiz, ok? Tudo bem? Cognatos são as palavras que são parecidas com o português. Vou pedir para o diretor colocar ali a definição, o exercício que vocês vão fazer agora. Considering that we are all living beings, considerando que todos nós somos seres vivos, let's think about what makes us unique. vamos pensar sobre o que nos faz únicos. Read the text, Leia o texto, underline the cognates, grife os cognatos, and after it, e depois disso, insert new words in a printed online dictionary. pesquise novas palavras num dicionário impresso ou online. Depois da aula, tá, gente? Então, o que você vai fazer agora? O texto vai ficar ali e vocês irão pegar o maior número de palavras cognatas ali no texto, tá? Eu não estou pedindo para você fazer a leitura detalhada, só estou pedindo para você identificar no texto as palavras que são parecidas com o português, certo? Então, vocês têm 1 minutinho, não vou dar 2 não, porque não precisa de tudo, né, Ed? Não, acho que não. Acho que 1 minuto tá bom. Então, ali está 2 minutos, nós vamos deixar 1. Escreva o maior número de palavras possíveis que vocês encontrarem que sejam parecidas com português, ok? See you later. Vejo vocês daqui a pouco. Ok, come back, voltamos. Ed? O pessoal é bem rápido, hein, Antônio? Olha só. A Amanda respondeu, personality, defined, genetic, color, parent, cell. A Emily, personality. O Guilherme também, personality. O Gilberto, characteristics. A Emily, personality. E aí teve gente que colocou shopping. Aí eu achei que rolou um Ctrl-C, Ctrl-V, hein, Antônio?
3 pessoas colocaram shopping, nem tem no texto? Não, não tem no texto. Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que nós falamos? Que cognate são palavras que são parecidas com o português, ó. Science é parecido com Ciência. ciência. Ó, tá vendo, ó? Characteristics, olha. Características. Características, né? Personality. Personalidade. Toda vez, vou até colocar aqui de caneta de cor diferente, ó. Quando apareceu ti, é o sufixo dade, personalidade. É uma forma de você definir aí, toda vez que aparecer isso aqui no final da palavra, você sabe que já é a terminação dade. Define. Definido. Definir, né? Definir, definido, tá? Então, os cognatos são as palavras que são parecidas com o português. Nós ali tínhamos exatamente, acho que 20 cognatos aí no texto. Olha quantas. A gente tinha mais palavras parecidas com o português do que tudo. Dá para dizer que eu não vou entender o texto? Agora, o diretor vai colocar ali, não sei se vai conseguir, porque está em verde ali, mas olha quantas palavras. Science, characteristics, personality, define, generic, face, color, color de novo, result, generic origin, hereditary characteristics, fusion, gametes, chromosomes, union, depois tem chromosomes, pairs. Olha quanta palavra ali, né, Ed? Sim, elas se repetem bastante também, né? Muitas. Se eu pegar só essas palavras aí, eu já entendi todo o texto. Eu vou até ler para vocês só essas palavras sem a leitura do texto. Põe para mim de novo, diretor. Ciências, características da personalidade definida pela genética. O rosto, a cor, aí depois vem a cor, o resultado da origem genética, as características hereditárias, a fusão dos gametas. Os gametas, 23 cromossomos, a união de 23 cromossomos passam os cromossomos. O que nós estamos falando? Você já leu o texto inteiro, Antônia. Li o texto todo, gente. E só com os cognatos. Eu estou falando que existe uma fusão dos cromossomos, que eram 23, 23. Agora, essa aqui, olha, era a minha segunda leitura do texto, hein? Nós só usamos o cognatos. Agora, nós vamos fazer o quê? O scanning. Nós vamos localizar informações específicas. Dica. Vou dar uma dica para vocês. Pode pôr aqui, enquanto eu viro a folha, diretor, a próxima tela. Aí você volta em mim, enquanto eu viro. Olha, ali tem 3 perguntas, tá vendo? Dá um print nela que vocês vão precisar para responder. Toda vez que vocês forem responder, procura na pergunta uma palavra-chave, tá? Todas as vezes. Eu não sei o double question. O que eu vou fazer? Vou procurar uma palavra-chave. E lá no texto eu vou atrás dessa palavra-chave. Na primeira pergunta tem a palavra mother. Ó. Você vai lá no texto e procura a palavra mother. Na segunda palavra, a palavra-chave é father. Então, você vai lá no texto e procura a palavra father. Lá vai estar a sua resposta. E na última, que é a 3, você vai procurar, além da palavra chromosome, que, se eu não me engano, acho que aparece 3 vezes no texto. Então, você vai ter que ser um pouquinho mais específico. Não sei se ela aparece 3 ou 4. Você procura a palavra human cell. Tá? Então, essa é a dica. Toda vez que você tiver que responder uma pergunta, procura uma palavra-chave lá no seu texto, né, na sua pergunta, e procura lá no texto. Então, a pergunta vai ficar aqui na tela, tá? Para você dar um print, dar um bonitinho. O diretor vai lá para o texto e para vocês acharem essa resposta no texto, certo? Tá bom? Pode ser? Então, diretor, você põe para mim aí as perguntas, aí depois você dá um tempinho para eles procurarem a resposta no texto. Vocês terão 2 minutinhos para fazer isso, porque a gente não tem o texto em mãos aí, tá certo? Então, o diretor vai colocar aqui as perguntas, depois ele vai para o texto, para você colocar as respostas. Procurem, gente, colocar todas as respostas de uma vez só. Puxa, teacher, eu não consigo responder todas. No problem, não tem problema. Se conseguiu uma, ok. 2, nice, legal.
3, wonderful. Se você conseguiu responder as 3 em 2 minutos, maravilhoso. Aqui a gente não está fazendo um teste do melhor, a gente está tentando aprender inglês. E aprender together, aprender juntos, tá ok? Então, vai ficar aqui a pergunta e daqui a pouco o texto aparece, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Eu ainda percebi que alguns só colocaram a resposta curta. Tentem dar a resposta completa em inglês, tá? Que facilita bastante e você vai praticando, né, Ed? Yeah, that's right. Vamos lá. Então, a resposta, Josiane, Renan, Lorena, Ana Clara. Bom, a maioria, acho que todo mundo respondeu 23 from the mother, 23 from the father, and in the human cell there are 46 chromosomes. E eu ajudei bastante vocês que eu coloquei a frase, praticamente 90% da resposta eu já tinha colocado ali na tela. Era só para você completar ela e já copiava ela inteira, tá bom? O diretor vai colocar aqui, dá um print, porque isso aqui está lá no caderno do aluno. Quando o caderno chegar, você já vai organizando seu caderno. Olha aqui a questão. How many chromosomes come from the mother? Quantos cromossomos vêm da mãe? 23 chromosomes come from the mother. 23 cromossomos vêm da mãe. How many chromosomes come from the father? Quantos cromossomos vêm do pai? 23 chromosomes come from the mother. 23 cromossomos vêm do... Aí tinha que ter Father. father I'm não. sorry, tá errado ali, tá? É father. Tem que mudar isso. Okay. How many chromosomes are there in a human cell? Quantos cromossomos tem numa célula humana? In a human cell, there are 23 chromosomes. Numa célula humana tem, aí tinha que ser 46 cromossomos. 46. E o que eu falei? 23. I'm sorry. 43 chromosomes, tem? 6. Né? 43 chromosomes. Então, tem 46 cromossomos, tá certo? Agora, eu vou mostrar a resposta aonde estava lá no texto. Volta para mim, diretor, por favor, lá no texto. A questão 1, que é os cromossomos da mãe, ela está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sétima, acho que é a 8ª linha. Olha lá, mother. 23 chromosomes from the mother. E a father está na de cima. 23 chromosomes from the father. E a última, que era quantas células tem o ser humano, era só fazer a conta, somar a mãe e o pai ia dar certinho, ok? Ok? Tá certo, né? Localizando a informação. Nós já estamos na 3ª leitura do texto. Agora tem um desenhozinho ali para exemplificar aí o nosso texto. Think about hereditary characteristics. Pense sobre características hereditárias. Male. Masculino. Female. Feminino. Então, o male, o homem, tem 46 chromosomes.
O homem tem 46 cromossomos. Female, 46 chromosomes. É feminino, mulher, 46 cromossomos. Então, seus pais resolveram colocar você ao mundo. Então, seu pai deu 23 gametes. 23 gametas. E a sua mãe doou 23 gametes. Sua mãe doou também 23 gametas. 3 gametas. Aí o que aconteceu? Ó, your mother, your father, né? 23 e 23. Eles têm o quê? 46. Nessa divisão, 23. Somando os dois, it's you. É você. O que você herdou deles? 46. Agora, who are you? Quem é você? Né? Nós vamos descobrir quem é você, né? Bom, agora nós falamos de características que nós herdamos a nossa característica física. Antes disso, vamos ler o texto, Vamos lá. né? Porque aí eu já começo outro assunto com vocês. Põe o texto para mim, diretor, por favor. Presta atenção. Depois vocês dizem que não compreende inglês. Ó, já dei todo o vocabulário, agora nós vamos ler o texto inteiro e traduzir, né? Não dá para ficar falando que eu não sei nada de inglês, hein, gente? Vamos lá? Who are you? Quem é você? Science tells us that characteristics features even our personality and defined by genetic inheritance. A ciência nos diz que os traços característicos e até mesmo nossa personalidade são definidos por herança genética. The shape of our face, O formato do nosso rosto, the color of our eyes, a cor dos nossos olhos and even the color of our hair are the result of our parents' genetic origin. e até a cor do nosso cabelo são resultado da origem genética dos nossos pais. These hereditary characteristics are obtained thanks to the fusion of gametes. Essas características hereditárias são obtidas graças à fusão dos gametas. The male and female gametes have 23 chromosomes each. Os gametas masculino e feminino têm 23 cromossomos cada. When there is a union of them, Quando há uma união deles, 23 chromosomes from the father and 23 chromosomes from the mother. 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. They pass a chromosome set of new cells. Passam o conjunto cromossômico de novas células, It's you. que é você. Então, você é a soma do seu pai e da sua mãe, ok? Então, vamos agora para alguns adjetivos, né? E nós vamos pensar, quem eu sou? Who I am? Tá? Pode colocar, dá um print aí pode colocar na tela, por favor, diretor. Personality traits. Características de personalidade. Então, eu falo, você traduz? Pode ser Talkative, falante, friendly, simpático, emotive, emotivo. easygoing, A pessoa que você não dá para traduzir pela letra, né? maleável, né? maleável. Pessoa Que maleável. leva na boa. Calm, Calmo, patient, paciente, quiet, quieto, organized, organizado, independent, independente, creative, criativo, extroverted, extrovertido, shameful. tímido. Isso. Dê um print aí, porque você vai precisar dela, porque agora você vai responder. Who are you? Quem é você? Então, você vai usar um desses emojis para definir a sua personalidade, ok? Já acho que deu tempo de vocês tirarem um print aí. Deu? Então, nós vamos colocar a pergunta ali, it's about you, é sobre você. A primeira pergunta, how do you see yourself? De como você se vê. Né? Como que você se vê? I am talkative, I am quiet, I am happy. Né? Não tinha happy ali, né? Era com os emojis que estavam ali. How do your friends see you? Como seus amigos o veem? In their opinion, I am. Na opinião deles, eu sou. How do your parents see you? Como seus pais te veem? In their opinion, I am. Na opinião deles, eu sou. How do you see your best friend? Como você vê o seu melhor amigo? My best friend is. Meu melhor amigo é. Tá? Então, não vou dar 2 minutos, vou dar 1 minutinho que o nosso tempo está acabando, para vocês responderem. Não tem problema se vocês não conseguirem responder tudo. Depois você organiza o seu caderno, ok? See you later.
Eu já vi que alguns já responderam, né, Ed? Não deu para responder tudo, mas vocês vão continuar, que essa aula vai continuar na próxima semana. É muito bacana como agora todo mundo é diferente, né? Então, o João Guilherme, I'm talkative, o Ryan, I'm easygoing, a Gabriela, I'm organized. Então, que mais? A Mariana, I'm introverted, o Jackson, I'm happy. Então, um pessoal bem diferente um do outro aqui. É bem legal a gente conhecer as pessoas. Olha, eu vou colocar aqui, it's about me. Isso aqui é sobre mim, que só o Ed pode saber se eu estou falando a verdade ou não. How do you see yourself? Como você se vê? I am talkative. E você é falante, bastante. It's true. It's true. How do your friends see you? Como seus amigos a veem? In their opinion, I am creative. Na opinião deles, você é criativa. It's true. It's true. Very creative. How do your parents see you? Como seus pais te veem? In their opinion, I am emotive. Na opinião deles, eu sou emotiva. It's true. O Ed ainda não me viu chorando. How do you see your best friend? Como você vê o seu melhor amigo? My best friend is easygoing. A minha amiga é maleável. A Adriana Viana, ela é easygoing, maleável. Ok? Agora você vai dar uma olhadinha de novo lá e você vai preencher o seu caderno bonitinho, porque nós temos um desafio, né, gente? Nós temos uma redação para fazer no final do semestre. E esse vocabulário vai te ajudar. E aos poucos nós estamos construindo essa redação. Agora, eu tenho word clouds para vocês. O tempo está acabando, eu vou dar só 30 segundos aí para vocês. Vocês vão ter que achar nesse word clouds três adjetivos descritivos, ok? Então, você vai escolher, tem vários aí, você vai escolher um que você acha legal, tá? Pode ser mais de 3, pode ser 4, quantos vocês acharem. Escreve lá no chat, ok? See you then, see you later, te vejo daqui a pouco. Ok? Conseguiram achar aí? Olha lá, o David respondeu creative, o Luiz creative, happy, talkative, o Luan emotive. Aí o pessoal está falando sobre a leitura, se você vai ampliar. Gente, é só virar o celular, né? E ele você acaba ampliando, tá? Ok? Olha os emojis, os adjetivos que eu tirei ali do texto. Patient. Paciente. Affectionable. Afecionado. Friendly. Simpático. Curious. Curioso. Receptive. Receptivo. Empathetic. Empático. Compassionate. Compassionado ou apaixonado pela vida. Apaixonado. Calm. Calmo. Calmo. Agora nós temos um desafio que está ali na última tela. O que você vai fazer? Você vai falar talk about you. Ó, siga esse exemplo que está aí. Aí você vai falar sobre você. My name is Vitória. Meu nome é Vitória. I am talkative. Eu sou falante. My mom is very organized. Minha mãe é muito organizada. And my father is easygoing. E meu pai é tranquilo. Isso. Maleável. O que você vai fazer? Baseado nisso aqui, você vai falar sobre a sua família. E aí você vai fazer um desenho bonitinho, o que você quiser, uma colagem, descreve a sua família e você posta lá no centro de mídias para a gente ver. Ok? Sure? Certo? E agora chegamos ao final da nossa aula e vocês têm aí a avaliação da aula de hoje. Ok? Não se preocupe que nós vamos voltar novamente a esse tema na próxima semana, tá? Nós vamos continuar sobre descrição e falar sobre a família, ok? Então, avalie a aula e deixe para a gente dar uma olhada na próxima semana, ok? Bye, bye. See you. Have a nice day. Tenha um bom dia. Have a nice week.